Olá, sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia aqui no Se Liga. Hoje a aula não é de Sociologia, mas é uma aula voltada para vocês, colegas da educação. Nessa semana de formação docente, temos como tema Economia e Trabalho, dentro dos temas contemporâneos transversais. Então aqui vamos discutir dois temas, que é o de Economia e o Trabalho, e como isso se relaciona com a nossa dinâmica docente, a educação. Quando falamos de economia, no nosso contexto de mundo em que vivemos, vamos ter em mente três modelos econômicos, que é o liberalismo, keynesianismo e o neoliberalismo. Precisamos entender que, à medida que se cria um projeto econômico que está sendo imposto e ele rege as dinâmicas comerciais, industriais, de produção, ele acaba interferindo também nas dinâmicas sociais e impacta também a nossa relação na educação. Por isso que, quando se discute modelos econômicos que seriam adequados para uma sociedade, adequados para o país, quando se discute modelos de governo, qual que é o mais ideal, isso acaba nos impactando no nosso dia a dia, nas nossas atividades na escola. Por isso que é importante compreender como esses modelos econômicos se pensam ideologicamente para entender o reflexo, ou seja, o impacto disso no nosso cotidiano escolar. Assim, vamos partir do liberalismo. O liberalismo é aquela corrente de pensamento que prega as liberdades. Então, o liberalismo ele foi fundamental, principalmente ali no contexto da Revolução Francesa, e pensar as liberdades, os direitos civis. Então, quando a gente pensa no direito de ir e vir, na liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade religiosa, ele tem o seu fundamento ali dentro do liberalismo. Porém, diante disso, desse liberalismo, vamos dar um acento para o liberalismo econômico, porque o liberalismo econômico ele não está preocupado com essas outras liberdades, ele está preocupado apenas com a liberdade do mercado. Então, a ideia de que o Estado ele não deve intervir na economia, mas ele pode intervir em outras esferas da vida, porque a preocupação do liberalismo econômico é sua autonomia em relação ao Estado. Com isso, se a gente pensar, por exemplo, ideias como do Adam Smith, que fala de uma mão invisível do mercado, que é capaz de regular a economia, então o mercado sozinho ele se torna uma entidade quase divina, porque ele dá conta de reger todas as esferas sociais. E a ideia, por exemplo, da oferta, da procura, isso acaba fazendo com que a competição faça com que surjam serviços melhores. Por isso, isso vai acabar trazendo alguns impactos na educação, porque cria-se ali a ideia da disputa, porque o liberalismo ele também foca na ideia do individualismo, então ele dá um acento maior na figura do indivíduo, e por isso ele acaba contribuindo para os pontos de vista individuais dentro da nossa dinâmica social. Mas o liberalismo, enquanto modelo capitalista, ele passou por uma crise, porque o mercado sozinho, sem intervenção do Estado, ele não dá conta de tecer as organizações sociais. Como exemplo, tivemos a crise de 1929, que foi uma das maiores crises do capitalismo. E quando as empresas elas quebram, quando a sociedade ela passa a ficar num estado de anomia, de desordem, logo temos uma entidade, uma instituição social que é capaz de retomar essa organização, que é o próprio Estado. Então, no primeiro momento, eu falo que não precisava-se do Estado e agora é necessário o Estado para dar conta dos prejuízos. Então, sempre que vemos discursos onde não se quer utilizar o Estado, mas o Estado é sempre chamado depois para dar conta dos momentos de crise. E aqui surge o keynesianismo.
O keynesianismo é uma forma é um modelo onde o Estado ele é forte, então ele é colocado como aquele que deve organizar principalmente as instituições que são estratégicas. Então, aqui, algumas empresas têm que ser estatais, porque elas pensam a soberania, e no ponto de vista da organização econômica, ele incentiva o consumo, porque o consumo incentiva o emprego acaba gerando mais consumo e assim teremos mais pessoas empregadas. Então, aqui, para evitar que tenha uma crise econômica novamente, o Estado passa a ser aquele que vai regular a economia. Então, aqui, o Estado ele passa a ter um papel importante, porque ele é aquele que vai organizar os postos estratégicos e reconhece que a educação tem a sua função importante na sociedade e ele vai organizar, inclusive, a educação. Então, é dentro desse modelo que nós, enquanto servidores públicos da educação, somos pensados. Porque aqui prestamos serviços não para uma instituição, Estado, mas para a sociedade. Então, aqui, os serviços públicos eles são valorizados porque esses servidores, essas pessoas são pensadas como aqueles que servem à sociedade. Então, aqui são pessoas que não são tratadas dentro da lógica do lucro. Mas, como o capitalismo ele não está pensando nessa dinâmica, porque a lógica do capitalismo é a exploração para adquirir o lucro, então o neoliberalismo ele vem como esse modelo que quer se apresentar como diferente do modelo atual, do modelo anterior, e inclusive se apresentando até mais eficiente que o outro modelo. E aqui não é mais a não intervenção do Estado na economia, mas é a não intervenção do Estado em nenhuma das esferas, porque tudo agora é um produto que deve ser comercializado. Saúde, educação, segurança, porque assim a ideia do mercado é que melhores planos de saúde vão ofertar melhores serviços, mais escolas privadas vão disputar para oferecer os melhores serviços, agravando as desigualdades sociais. E aqui, os trabalhadores da educação acabam entrando nessa dinâmica não como prestadores de serviços para a sociedade, mas como mercadorias que são vendidas também. E isso acaba afetando as nossas relações de trabalho, porque os direitos eles passam a ser regulamentados de forma diferente. Então, aqui nós temos uma flexibilização das leis trabalhistas. Então, o que era considerado direito não é mais direito. Então, não tem mais aquela ideia de direito adquirido. Então, é o que nós temos no momento, porque a lógica do modelo neoliberal não está pensando na prestação de serviços públicos. Essas reformas trabalhistas elas vão criar uma situação que não está pensando mais na estabilidade dos postos de trabalho, não está pensando, por exemplo, nas estruturas, na infraestrutura do seu trabalho, porque ali você tem que disputar com os seus colegas que também são pensados como competidores do seu posto de trabalho. Então, a dinâmica dessas relações são diferentes. E, por fim, a gente pode pensar a precarização que afeta agora não só mais o posto de trabalho, mas a educação e, por consequência, toda a sociedade. Então, cada trabalhador na educação, se olhar para o modelo econômico vigente, começa a perceber como isso afeta a sua rotina de trabalho e a forma como vai exercer a docência, se for professor, como vai participar da organização da escola, se for gestor, e como fica em segurança quando algum agente de serviço que não cria uma estabilidade com aquele posto de trabalho. E fica os dilemas, porque os dilemas
são decorrentes da nossa atividade de docência. Vamos pensar agora um pouquinho nas professoras e professores, porque todos passam por um processo de formação da licenciatura e nesse processo de formação são criados ideais de como a pessoa quer exercer a sua função, como a pessoa quer mudar o mundo, porque ali tem projetos que inspiram o desejo de mudar a sociedade, torná-la uma sociedade melhor. E ao ocupar esses postos de trabalho, no caso a escola, dentro da dinâmica econômica que nós vivemos, então chegamos no impasse. Porque nós temos a escolha da profissão versus a realidade. E dentro da realidade, caímos no impasse porque nós temos o nosso projeto pessoal, nós temos o projeto do currículo, o PPP da escola, o projeto político-pedagógico da escola, e também temos o projeto do Estado. Aqui, precisamos entender o seguinte, que é uma situação que ocorre em qualquer momento, em qualquer esfera da sociedade brasileira, que é em momentos de governo, sempre tem um modelo econômico vigente e esse modelo econômico ele vai afetar na organização das suas secretarias. Então, modelo para a saúde, para a educação, segurança. E sempre que a sociedade brasileira ela escolhe um novo representante, isso também mostra que ela escolheu um novo modelo de organização. Então, acontece que tem um currículo em vigência, surge um novo projeto, então a secretaria, os ministérios, eles têm que se organizar diante disso. E os professores, as professoras, diante daquele desejo pessoal de aplicar, por exemplo, métodos didáticos que aprendeu, às vezes não viu ali um momento adequado. Então, por exemplo, podemos pensar o desejo de implementar de fato o método Paulo Freire na educação. Mas a dinâmica de escola, a logística interna, o cronograma e toda aquela estrutura ali não permite essa execução. E assim podemos pensar outros modelos, tais como dentro da área da psicologia, como de Vygotsky, Piaget, dentro da pedagogia, o próprio Paulo Freire, e assim aquilo que nos inspirou na educação vai se afastando cada vez mais. Mas é possível sair desse impasse. Então, por meio da nossa discussão, da nossa conversa aqui, vamos pensar em alternativas de como transformar esses três caminhos em pelo menos um caminho ou que sejam simultâneos. E com isso a gente traz a nossa reflexão para a educação, porque o que é a educação? Porque ao entender do que se trata a educação, podemos alinhar esses projetos. Então, a educação é aquisição de conhecimento? Então, eu escolhi ser professor porque eu quero transmitir conhecimentos e a pessoa que está ali, ela vai acumular tudo aquilo que eu estou falando para se preparar para um vestibular ou provas estaduais e nacionais. E aqui, muitas pessoas no seu processo de formação falam que não, isso não é o ideal, porque o modelo de educação que eu quero não é uma educação bancária, onde eu vou ensinar e a pessoa vai só reproduzir aquilo que eu ensinei. Então, aqui vemos que a educação não deve ser vista apenas como aquisição de conhecimento. É ensinar comportamento. Então, a gente tem que pensar a educação, inclusive a escola, como esse espaço de socialização que, juntamente com a família, acaba influenciando na vida de crianças, jovens, adolescentes, para que se tornem pessoas que tenham aqueles comportamentos esperados pela sociedade em que vive. Aqui fica o impasse dos comportamentos que são ensinados pela escola e aqueles que são ensinados pela família. E nessa tensão de instituições sociais fica o nosso papel,
porque nós temos referências éticas contra outras referências onde as pessoas valorizam mais por causa das suas relações de afeto. Então, como resolver isso? Como ensinar, incentivar crianças, adolescentes, jovens a dar valor, por exemplo, àquilo que nós estamos transmitindo? A educação é um espaço de empreendedorismo. Então, pensar que tipo de educação é essa, que tipo de empreendedores estou preparando. Então, aqui, como nós pensamos a educação como aquela que proporciona uma transformação da realidade, podemos mostrar que no modelo que nós vivemos, principalmente o modelo econômico, há uma expectativa de que os jovens tenham autonomia em relação ao Estado, aos postos de trabalho, e fica essa dinâmica do empreendedorismo. Então, podemos até falar sobre o empreendedorismo, falar da autonomia, da busca da realização pessoal, mas também é importante colocarmos o contexto no qual eles vivem, porque a nossa função enquanto educadores não é só ensinar o conteúdo da disciplina, não é só indicar caminhos de comportamento, mas apontar as incoerências sociais, econômicas do mundo em que vivemos. Porque isso traz questões éticas e contribui para uma justiça social. E mostrar para eles, inclusive, que por meio da educação, eles podem ter uma ascensão social. Porque naquele momento, muitos estão desmotivados com a educação, mas se a educação ela não traz significado no primeiro momento, é importante mostrar que ela é um dos caminhos que vão contribuir para uma ascensão social, que é o desejo de muitas crianças, jovens que estão ali, mudar a realidade pessoal em que vivem. Então, aqui é o momento que, por meio do nosso discurso, nós conseguimos seguir as orientações curriculares, nós conseguimos seguir o projeto político-pedagógico da escola, inclusive nos apoiando naqueles educadores que nos inspiram. Então, como estamos acostumados a lidar com dinâmicas de hora-aula reduzidas, como em espaços reduzidos, muitos alunos, então uma nova dinâmica de pensar essa forma de transmitir aquilo que nos inspira para a educação. E mostrar que o nosso desejo, enquanto servidores públicos da educação, é apresentar uma educação pública, porque uma educação pública ela permite o acesso de todas as pessoas, tanto pobres, pessoas de baixa renda, como até mesmo ricos que não querem pagar por essa educação, mas a escola pública está ali aberta para acolher todos. Universal, ou seja, ela é para todas as pessoas que queiram se matricular, então não há restrições, não existe uma prova preliminar para permitir o acesso à educação. Gratuita, então até quem não tem condições de pagar por nada pode acessar aquele espaço de uma educação boa, que permite a sua ascensão social, a sua reflexão de mundo e de qualidade. Porque a escola não pode ser o espaço de reprodução das desigualdades, mas ela tem que garantir uma educação boa, de qualidade, onde ali todos os estudantes, por meio da nossa mediação, possa ver um futuro possível, diferente, uma sociedade diferente, no qual ele quer fazer parte. E com isso, garantindo uma sociedade mais justa. Espero que essa conversa tenha trazido algum significado importante para repensar, inclusive, as nossas práticas docentes. Incentivo a procurarem outras formas de tomar um fôlego para lidar com a sala de aula e se inspirar na sua atuação docente. Muito obrigado e nos vemos em um outro momento. Até logo.